Olá, tudo bem? Eu ignorava o fato de que há no âmbito do protestantismo a prática de oração pelos mortos. Eu confesso que eu era completamente ignorante sobre isso, não tinha me dado conta, né? E alguém me perguntou assim: os luteranos fazem oração pelos mortos? Não, obviamente que não. E não é uma prática, realmente não fazemos. Mas essa pessoa disse: porque os anglicanos sim. E a minha surpresa né, porque no meu entendimento comum e nesse momento de ignorância, a oração pelos mortos só seria feita por pessoas que associam isso à doutrina do purgatório. Se os anglicanos também condenam a doutrina do purgatório, por que fariam então oração pelos mortos? A partir dessa conversa, né, o meu preconceito me levou a sugerir inicialmente que quem sabe isso não é oriundo do movimento de Oxford, né? Um preconceito muito arraigado, talvez, mas não, né? A pessoa ainda disse assim: olha, John Wesley também defendia a oração pelos mortos e fazia. Bom, então vamos tentar entender isso um pouco melhor, né? Eu fiz um rápido esforço assim para tentar averiguar de onde vem isso e como era essa situação no século XVI. Mas eu confesso que permanece em ignorância, mas queria compartilhar com vocês alguma coisa, né? Primeiro, isso eu lembrava, né, que na Apologia da Confissão de Augsburgo, Melanchthon chega a dizer que os luteranos não proíbem a oração pelos mortos, mas não desenvolve nada sobre isso, né? Então fica aquela coisa solta e esquecida ali. No âmbito anglicano, parece que na primeira edição do livro de oração comum, há orações pelos mortos. Depois, já ainda na década de 1550, já some isso do livro de oração comum. Então, dá a entender então que ali no século XVI houve um diálogo sobre isso, houve uma modificação, né? Primeiro manteve-se, depois se retirou isso. E vai aparecer depois, bem mais tardiamente, de novo no livro de oração comum, né? Não é algo que vem ali desse momento do século XVI, fica meio que razoavelmente resolvido. Também no século XVI é importante mencionar, isso aqui talvez haja mais conteúdo a se pensar, no livro de homilias da Igreja Anglicana, que tem um peso para a formação da identidade anglicana, né? Não no primeiro livro, o primeiro livro que é de responsabilidade mais do Cranmer, mas no segundo livro, que é de responsabilidade maior do Bispo Dewell, nós temos ali uma homilia sobre oração. E na parte final, nos 3 últimos parágrafos mais ou menos, é um combate intenso à prática da oração pelos mortos. Decididamente ele vai contra a prática da oração pelos mortos, associando-a à doutrina do purgatório. Então ele combate a doutrina do purgatório assim, com todo um esforço bíblico e um esforço de argumentação teológica. Primeiro ele diz assim, olha, não há comando, não há mandamento bíblico para se orar pelos mortos. Pronto, né? Primeiro argumento, mas ele vai desenvolver isso, né? Por quê? Porque o julgamento de Deus, ele é definitivo, ele é irrevogável. Então, se Deus já condenou, está condenado. Se Deus salvou, está salvo. Então, ele diz assim, não faz sentido, né? E ele tenta argumentar também, não só a partir das escrituras, mas também a partir da patrística, mencionando 3 nomes, né? Agostinho, só que ele cita o Hypognosticon, que é reconhecido atualmente como de um pseudo-Agostinho, né? Não é um texto do próprio Agostinho, que é citado também esse texto na Confissão de Augsburgo, curiosamente. Na Idade Média e até aquele momento ele era atribuído a Agostinho. Mas ele cita também Crisóstomo e cita também Cipriano, né? Justamente Cipriano dizendo que seria vão, né? Vão orar pelos mortos, não teria objetivo, não teria fundamento claro. E a razão disso, qual que é, né? Em linhas gerais, me parece que vai além da ideia do purgatório simplesmente, porque ele chega a uma afirmação muito categórica quando ele termina de falar do purgatório assim, que é esse erro grosseiro que ele chama o purgatório, que fez as pessoas começarem a orar pelos mortos, e ele vai dizer assim, na verdade nós não oramos porque
se a pessoa foi salva, se a pessoa morreu na fé em Cristo, ela está na presença de Cristo, ela está salva por Cristo, então ela não tem necessidade das nossas orações. Se a pessoa morreu sem a fé em Cristo, as nossas orações por ela não fazem efeito algum, porque a situação dela não vai mudar, né? Não há espaço, não há oportunidade de redenção para quem morreu sem Cristo. Isso na homilia sobre oração da Igreja Anglicana, século XVI, né? E ele vai depois só combater a ideia do purgatório a partir de citações bíblicas, primeira carta de João 1:7, dizendo que é o sangue de Cristo que nos limpa, nos purifica de todo o pecado e é suficiente para isso. E Hebreus 10:10, dizendo que nós somos santificados, feitos santos, por essa oferta que é o do próprio corpo de Cristo, que foi feita de uma vez por todas, né? Então, a partir desse documento, fica parecendo que os anglicanos deveriam ter deixado de lado a prática da oração pelos mortos. O que eu vejo depois no argumento é assim, ó, nós não oramos porque eles estejam no purgatório. Oramos por aqueles que morreram em Cristo para que sejam aliviados, para que encontrem a felicidade em Cristo neste momento. Eu tentaria também, talvez num impulso imediato, refutar isso dizendo, olha, mas se a gente sabe que eles estão com Cristo, por que nós vamos orar para que Cristo cuide deles, se Cristo está realmente cuidando deles? Mas eu posso também refutar a minha refutação, lembrando que a gente ora pelos vivos por coisas que Deus já prometeu que faria, né? Eu oro por uma pessoa cristã dizendo assim, sê com ele, Senhor. Deus disse que estaria com ele realmente todos os dias, né? Então, não tem muita saída dessa conversa, né? Mas mesmo assim, ainda é algo que me estranha, me causa um sério estranhamento. Eu preferiria uma oração mais direta no sentido de confortar as pessoas que têm entes queridos que partiram, né? Assim, em vez de dizer, Senhor, cuida dos que partiram, dá a eles alegria, eu oraria reformulando. Senhor, faze com que nós, que aqui estamos ainda vivos, tenhamos a certeza e a confiança de que cuidas dos entes queridos que partiram na fé em Cristo. Faze com que nós tenhamos a confiança e a tranquilidade de saber que dás alegrias a essas pessoas, né? Não pedir para que Deus faça, nós sabemos que Ele faz, mas pedir para que nós tenhamos essa confiança. Me parece uma adaptação que tornaria essa oração mais viável para eu usar até num culto público e para confortar as pessoas sem potencial de gerar alguma confusão, algum desentendimento. Quanto a John Wesley, eu vou dizer assim, surpreendentemente, eu usaria as orações de John Wesley pelos mortos no culto público hoje. Eu não conhecia. Mas é surpreendente, assim, porque a oração de John Wesley pelos mortos, as que eu li, né, elas são, na verdade, oração pelos vivos juntamente pelos mortos, mas assim, simplesmente assim. Senhor, que nós, que aqui estamos, estejamos contigo para vivermos na sua glória, juntamente com os que já partiram e serão ressuscitados. Ou que nós sejamos também ressuscitados, juntamente com aqueles que já estão contigo, porque já partiram desta vida. Olha, não é uma oração exclusiva sobre os mortos, mas é por algo que Deus prometeu mesmo fazer, que é a nossa ressurreição, juntamente com a de todos que partiram na fé. Eu não vejo por que não dizer isso numa oração, né? Está prometido, a palavra de Deus diz, e eu digo, Senhor, ressuscita-nos juntamente com os que já partiram. Mas não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre a oração pelos mortos geralmente, né? Eu vi que o N.T. Wright, ele defende essa oração pedindo que Deus dê alegria às pessoas que partiram, né? É o que eu disse, né? Eu acho isso desnecessário, não vejo mandamento bíblico para isso, e eu prefiro cuidar dos vivos, assim, né? Nessa oração que console os vivos. Tem uma questãozinha ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, que parece sugerir que há uma oração de Paulo por um falecido,
eu não estou convencido de que aquela formulação ali realmente tenha a ver, seja equivalente a uma oração, né? Mas esse é assunto para outro vídeo, senão vai ficar maçante, né? Nem sei se vale a pena também. É isso, né? Partiu esse vídeo de uma ignorância, né? Um abraço para quem contribuiu para essa minha ignorância ser tornada pública, porque isso faz com que ela possa ser sanada. Foi a Rayane dos Santos e o Lima, me parece. E eu peço, né, anglicanos que tenham perspectivas diferentes, que saibam lidar com esses textos, com esses fatos de modo diferente, contribuam nos comentários também. Eu sei que há anglicanos aqui de uma linha mais tradicionalista, né, tradicional, vou dizer assim, que podem sim contribuir escrevendo aqui nos comentários. Eu tenho certeza que nos enriquecerá bastante. E nós agradecemos, né, porque as ignorâncias aí estão para serem mitigadas, e isso se faz com diálogo. Bênção de Deus e até a próxima.